Como é que um assassino, já condenado pelo tribunal, consegue sair pela porta da frente da prisão, totalmente legal, apenas para desmembrar duas mulheres no Algarve? Esta pergunta não me sai da cabeça. E depois de ouvirem esta história, não vos vai sair da cabeça também? O Algarve que conhecemos é feito de sol, praias e turistas. Mas quando o sol se põe, existe um outro Algarve. Um Algarve de estradas rurais, escuras, de descampados silenciosos e de perigos que não vêm nos postais turísticos. Foi nessas sombras que José Mascarenhas operou. Não era um fugitivo a esconder-se nos matos. Era um homem livre, libertado pelo próprio sistema que jurou proteger-nos. Enquanto os papéis do seu processo circulavam lentamente pelos gabinetes de Lisboa, ele aproveitou a liberdade oferecida pelo Estado para voltar a caçar. O resultado? 2 mulheres mortas, uma motorista de aplicativo desmembrada e um rastro de sangue que podia ter sido evitado se a burocracia não tivesse falhado. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Hoje vamos dissecar, passo a passo, como um erro de secretaria assinou a sentença de morte de inocentes. Para entender a dimensão desta tragédia, temos de recuar no tempo. Não podemos falar das mortes de 2025 sem olhar para o sangue derramado em 2018. José Mascarenhas não era um novato no mundo do crime. Há 7 anos, ele já tinha mostrado ao que vinha. Na altura, envolveu-se num crime brutal contra uma mulher no Algarve. A motivação foi fútil, mas a violência foi extrema, revelando desde cedo um traço de personalidade que os psiquiatras forenses conhecem bem: a total falta de empatia pela vida humana. A polícia judiciária fez um trabalho exemplar. Recolheu provas, reconstruiu o crime e entregou-o à justiça. O Tribunal de Portimão não teve dúvidas. Culpado. A sentença foi pesada. 12 anos de prisão efetiva. Naquele momento, a sociedade respirou de alívio. Um homem perigoso estava fora das ruas. A chave tinha sido rodada na fechadura. Pelo menos, era isso que todos pensavam. Mas em Portugal, a justiça tem alçapões. Mascarenhas, inconformado com a pena de 12 anos, recorreu para o Tribunal da Relação. É um direito que lhe assiste. O problema não foi o recurso. O problema foi o tempo. O sistema judicial português tem prazos rigorosos para manter alguém preso sem uma condenação definitiva. Chama-se prisão preventiva. E o relógio começou a contar, enquanto o processo viajava de tribunal em tribunal, cheio de carimbos e pareceres. O prazo máximo de detenção preventiva esgotou-se. Imaginem a cena. Os guardas prisionais recebem uma ordem de soltura. Não porque o homem é inocente, não porque foi absolvido, mas simplesmente porque o tempo acabou. José Mascarenhas pegou nos seus pertences e saiu pela porta da frente do estabelecimento prisional. Um homicida condenado, agora a caminhar livremente entre nós, sem pulseira, sem vigilância apertada, apenas à espera de uma carta do tribunal que demoraria anos a chegar. Livre, invisível e com a confiança de quem enganou o sistema, o predador voltou ao seu habitat natural. Avançamos para o verão de 2022. Sandra Andrade, de 49 anos, era uma mulher de batalha, motorista de aplicativo. Passava as noites ao volante para sustentar a família. Quem conduz à noite sabe que cada passageiro é uma incógnita. Mas Sandra confiava no seu instinto. Numa daquelas noites quentes algarvias, ela aceitou uma viagem. O passageiro? José Mascarenhas. O que aconteceu dentro daquele carro ainda arrepia os inspetores da judiciária. Não foi um assalto que correu mal, foi uma execução. Sandra desapareceu da face da terra. O seu carro foi encontrado dias depois, abandonado, mas sem sinais da condutora. A família, desesperada, colou cartazes, fez apelos na televisão, organizou batidas. Mas Sandra já não estava entre nós. O desfecho do caso de Sandra Andrade revelou o nível de monstruosidade que Mascarenhas tinha atingido durante a sua liberdade. O corpo de Sandra foi encontrado meses depois, num descampado de difícil acesso, mas não foi apenas encontrado. Partes do corpo estavam ocultadas dentro de malas de viagem. Pensem na frieza necessária para cometer este ato. Não basta matar, é preciso planear, desmembrar, organizar e transportar. Isto não é obra de um momento de loucura, é obra de um predador calculista que achava que nunca mais seria apanhado.
A polícia judiciária sabia que estava a lidar com alguém experiente, alguém que sabia limpar vestígios. Mas Mascarenhas esqueceu-se de uma coisa: a ciência forense evoluiu e o rastro digital que ele deixou seria a sua perdição. Enquanto a polícia investigava o desaparecimento de Sandra, Mascarenhas não parou. A impunidade é como uma droga. Quanto mais se consome, mais se quer. Josiely Fontes, uma jovem brasileira de 31 anos, tinha vindo para Portugal à procura de segurança e futuro. Trabalhava, tinha amigos, tinha sonhos. Cruzou-se com Mascarenhas e o padrão repetiu-se. Sedução, confiança e, finalmente, a armadilha fatal. O corpo de Josiely foi localizado num pinhal em São Brás del Portel. Estava coberto de ramos e terra, numa tentativa apressada de ocultação. As autoridades começaram a ligar os pontos. 2 mulheres mortas, zonas rurais isoladas e um suspeito que tinha estado naquelas áreas exatas, às horas exatas dos crimes. A investigação da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foi uma corrida contra o tempo. Eles sabiam que tinham um serial killer à solta e que ele podia matar novamente a qualquer momento. Recorreram à triangulação de antenas de telemóvel. Mapearam cada movimento do telemóvel de Mascarenhas. Cruzaram esses dados com as últimas localizações de Sandra e Josiely. Era matemático. Onde elas desapareciam, ele estava lá. Além disso, análises ao veículo e a locais frequentados por ele revelaram vestígios biológicos invisíveis a olho nu, mas que gritaram sob a luz do luminol. Em dezembro de 2025, o cerco fechou-se. A detenção foi rápida. Desta vez, não houve margem para recursos ou prazos expirados. A prova era esmagadora. No dia 10 de dezembro de 2025, o Tribunal de Faro estava cheio. O ambiente era pesado. José Mascarenhas sentou-se no banco dos réus. A defesa tentou argumentar, tentou encontrar falhas, mas a acusação do Ministério Público foi um rolo compressor. A juíza, ao ler a sentença, não poupou nas palavras. Classificou a conduta de Mascarenhas como de elevadíssima ilicitude. Falou da frieza, da falta de arrependimento, do desprezo absoluto pela vida daquelas mulheres. A condenação foi a máxima permitida em Portugal. 25 anos de prisão. Mascarenhas ouviu a sentença e foi levado, algemado, para o estabelecimento prisional de Faro. Desta vez espera-se para cumprir até ao último dia. Pois o Algarve está um pouco mais seguro, mas a ferida continua aberta. A verdadeira questão que este caso levanta não é sobre a mente de um assassino, mas sobre a fragilidade do nosso sistema. Quem devolve a mãe aos filhos de Sandra Andrade? Quem conforta a família de Josiely no Brasil? E, acima de tudo, quem nos garante que, neste preciso momento, outro processo não está a prescrever numa gaveta qualquer, abrindo a porta a outro monstro? José Mascarenhas puxou o gatilho, é verdade, mas foi a burocracia que lhe carregou a arma. Este foi o arquivo criminal. O nosso objetivo é não deixar que estas vítimas sejam apenas números num processo. A única forma de combatermos a impunidade é mantermos os olhos bem abertos e a memória viva. Se valorizas este trabalho de investigação aprofundada, deixa o teu gosto e confirma se já subscreveste o canal. Ativa o sino para seres avisado assim que o próximo caso for revelado. Protejam-se e até à próxima!